Muito bem, gente. Vamos lá engatar então uma segunda marcha aqui neste programa. Zé Maria Trindade, eu queria que você contasse para nós quem é esse ministro, novo ministro da Educação, e quais são as mudanças que ele realmente pode promover lá no MEC, Zé. Pois é, o Carlos Alberto Decotelli. A impressão que eu fiquei ontem, conversando assim com vários líderes, que é aquela história de um país em que a economia estava muito ruim, o povo reclamando, o presidente decidiu colocar um bode na sala de cada casa pequena. E aí, depois de um tempo, a coisa piorou, todo mundo reclamou, tiraram o bode. E aí a vida melhorou e ninguém pensou mais na economia que estava ruim. Depois do Weintraub, vem o Decotelli, que aparece aí como o apaziguador. Esta foi a impressão que eu fiquei do presidente da Câmara, a líderes de poderes, a secretários estaduais de educação, todos dizendo que ele vai abrir um canal de comunicação. Decotelli é um militar da reserva, da Marinha. Aí vem a primeira questão política. O presidente Jair Bolsonaro estava sentindo, e nós até já comentamos aqui, de que quem acha que tem militar demais no governo, os militares dizem que tem muito exército e que o presidente está se esquecendo das outras armas. Não tem ninguém da Marinha e da Aeronáutica. E o presidente coloca um farda branca, ou seja, da Marinha, no Ministério da Educação. Falta agora a Aeronáutica. Por outro lado, também é o primeiro negro do Ministério do presidente Jair Bolsonaro. Não foi por isso que o Decotelli chegou à esplanada dos ministérios. Um bom currículo, ele é graduado em economia, pós-graduado, fez pós-graduação, mestrado e doutorado, isso em economia. Acontece o seguinte, a ênfase do governo Bolsonaro é sobre gestão na educação. E faz sentido. Eu tive acesso a um estudo muito bom, profundo, do IPEA sobre a educação no Brasil. O Ayrton Ellery Araújo fez um estudo completo sobre a educação. Pegou os melhores índices, os melhores resultados, os piores, e foi visitar município por município e saber o porquê. E descobriu que existem algumas características dos bons resultados. Entre elas está o comprometimento, está a continuidade, que o Decotelli defende. Numa recente conversa, ele falou que, independente dos governos, o projeto de educação tem que prosseguir. Isso é muito importante. A atenção do governante e, principalmente, a continuidade do processo. E aí, houve um ódio geral daquela mais verbas para a educação. O Ayrton, através do IPEA, ele é técnico do IPEA, mostra o seguinte, que os recursos para a educação já são mais do que suficientes, estão acima da média internacional e de bons resultados. O que falta, então, é gestão. Então, esta é a tentativa do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Educação, dar uma gestão e coloca um economista de novo, mas com a ênfase e o foco na gestão. Vamos ver se o doutor Decotelli vai conseguir fazer isso. Muito bem, Zé. Adriles, tem uma frase aqui do professor Decotelli que me chamou muito a atenção, eu queria que você comentasse. Não tenho nem preparação para fazer discussão ideológica. Vou conversar, dialogar. Minha visão é transformar o ambiente da política educacional em ambiente de sala de aula. E na sala de aula, conversamos. Como é que você avalia aí essa postura inicial do novo ministro da Educação? Na sala de aula conversamos sobre princípios de ver o mundo, princípios históricos, geográficos, geopolíticos, geossociais. Isso tudo está incrustado em muita ideologia e não ter nenhum tipo de princípio ideológico é uma ideologia, é a tecnicalidade. Eu vejo com bons olhos, acho que o Decotelli parece ser discreto, parece ser diplomático, bastante diferente do bode Abraham Weintraub, que o Zé Maria viu aqui, mas a questão da ideologia no ensino, quando se coloca a ideologia, sempre é associada à direita, aos conservadores. O problema, um dos problemas principais da educação é exatamente o aparelhamento do MEC por centenas de milhares de militantes ideopatas de esquerda, que são as viúvas do Paulo Freire, que enfiaram goela abaixo no ensino brasileiro esse tipo de metodologia Paulo Freire, que arrasou com a questão conteudística, de matemática, o rigor do português, da história, da geografia, e colocou um princípio sócio-sentimental. São vários funcionários que têm esse princípio, são vários reitores que têm esse princípio. O Ministério da Educação, por sua gestão, não vai acabar com esse problema de uma vez só. Ele tem
problemas de gestão realmente sérios, a inserção, aliás, de alunos carentes nas escolas, a formação melhor de professores para aquém de qualquer tipo de ideologia, a questão da volta às aulas depois desse isolamento, né? Eu acho que é um homem discreto, mas não pode esquecer desses problemas, sobretudo o problema ideológico desse aparelhamento do MEC por muita gente que transforma o MEC num governo conservador em um aparelho de gestão de viúvas de Paulo Freire. É um homem negro, é interessante, não deveria ser a principal coisa, a gente vai acabar com o racismo quando isso não for exatamente uma questão, né, como diz o Morgan Freeman, mas é uma questão ainda relevante num país que tem problemas ainda circunstanciais de racismo. Não vi nenhum tipo de celebração por parte do movimento negro, o que revela que talvez a questão não seja a cor da pele, a questão racial, a questão étnica, mas a questão de onde você se coloca, mais uma vez, ideologicamente. Muito bem, Paulinha Carvalho, você que está aqui há mais tempo, eu queria tirar uma dúvida com você. O Adrilles Jorge implica mais com o Imperial College, com a OMS ou com o Paulo Freire, na sua opinião? Nossa, difícil. No bingo do Adrilles tem todos esses nomes. Pseudo-progressismo, a sanha progressista. Ideopatia, eu gosto. É muito. Eu preciso até da ajuda dele para depois ranquear, a gente fazer um bingo para os ouvintes poderem imprimir e assinalar diariamente. Mas eu gostei, cara, de um ministro que vem falar sobre educação, sobre continuidade, são coisas essenciais, cada um que entra não pode querer mudar as coisas boas que aconteceram antes. É óbvio que tem muita coisa ruim. Se tivesse tudo bom, a gente estava maravilhoso aqui, todo mundo educado, usando a rede pública, né, indo bem no PISA, como a Adrilles sempre lembra, mas não é o caso. Então, se ele entrar e falar sobre educação, se ele não usar um guarda-chuva, não fazer a divisão dos chocolates, enfim, e trabalhar, já vai ser bem maravilhoso. E em relação a ele ser negro, é legal, é bom demais. Eu acho que os movimentos também talvez não tenham se manifestado, porque também estou observando. Acho que agora a gente também aprendeu bastante a observar. As pessoas são indicadas, elas chegam lá e a gente espera para ver o que vai acontecer. Por enquanto, ele falou coisas muito adequadas, como trouxe aqui o Zé Maria. Mas vamos ver quais são os próximos passos, porque cada dia é uma surpresa. Ontem mesmo a gente não teve uma pessoa que estava ali meio escondidinha, sem falar nada, de repente veio falar a expressão, como é que era? Alguém se lembra? Eu faço questão de esquecer algumas coisas que a gente traz aqui no Morning Show, porque senão eu não consigo nem sobreviver. O orifício rugoso infralombar. Exato. Você lembra bem, né, Adrilles? Eu lembro. Isso marca a memória de uma pessoa. A memória é maravilhosa. Então, são coisas que eu faço questão de esquecer para conseguir ainda levar a sério algumas coisas no Brasil. Então, ele falou seriamente sobre o assunto. Vamos ver se as atitudes também são sérias. Eu acho que agora a gente tem que observar e tem que dar certo, né, gente? A gente tem que torcer para que chegue alguém que faça alguma coisa que dê certo. Não pode desacreditar também cada pessoa que aparece, porque daí realmente é muita tristeza.